Olá, tudo bem? Pastor Wesley aqui novamente. Muito obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E estamos nossa série de encontros pessoais com Deus do passado. E vamos falar hoje sobre um homem famoso na Bíblia. Este homem, no livro de Gênesis, foi tipo uma segunda Adão. Por quê? Porque foi só por ele e os filhos dele que procedeu todas as demais gerações. Estamos falando do homem que sobreviveu o dilúvio. Estamos falando de Noé. É isso mesmo. E este homem, muito conhecido, talvez você cresceu numa igreja. Talvez, sendo criança, você assistiu cultos ou clubes bíblicos. Talvez você cantou um daqueles corinhos sobre a arca de Noé, os animais e tudo isso. Muitas pessoas conhecem a história do dilúvio, a destruição, Deus castigando a terra toda por causa do pecado. Mas no meio daquela tragédia, no meio daquele julgamento forte, no meio daquele castigo divino que caiu, no meio daquele temor e medo de ver o mundo virado de cabeça para baixo, todo sendo lavado da face da terra, vemos um homem ali, um homem especial nos olhos de Deus. E ele tinha um encontro pessoal com Deus. E vamos ler sobre aquele encontro hoje para nos aprender e aceitar a verdade da palavra de Deus. A história do dilúvio, a história da arca de Noé, é uma história repleta de muito simbolismo e vislumbre da salvação. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então vamos ver algumas coisas. Vamos ler em Gênesis 6. Vamos ler alguns versículos aqui e depois vamos continuar falando sobre esse encontro. Em Gênesis 6, versículo 5, a Bíblia diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor." Senhor, por favor, ajude os ouvintes hoje a prestar atenção a essa palavra da graça do Senhor. E se uma pessoa está ouvindo essa mensagem agora, e eles não têm certeza sobre a eternidade deles, se eles já aproveitaram da graça do Senhor ou não, ajuda eles a prestar atenção a essa mensagem. Te peço tudo no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Noé é um homem interessante. Sabe quantos anos ele vivia? Noé vivia por 950 anos. Desculpa, 950 anos ele viveu aqui na Terra. Uau, pastor, isso é possível? Antes do dilúvio, vemos isso sendo mais comum. Mas de todos aqueles anos, sabe quanto tempo ou período que nós temos um conhecimento sobre a vida de Noé? Poucos anos, na verdade. Quando ele tinha 480 anos, Deus apareceu a ele, avisando ele sobre o julgamento por vir. E 120 anos depois, o dilúvio chegou. Noé, a esposa, os 3 filhos, as esposas deles e os animais, os casais de animais entraram na arca e o dilúvio chegou e destruiu os demais seres humanos e animais da terra. E eles ficaram ali na arca por mais de 1 ano e depois desceram da arca. É isso que sabemos da vida de Noé. Em comparação da história da vida toda
é muito pouca coisa, mas, em realidade, é coisa muito importante para o ser humano aprender quem Deus é e o que Ele quer e o que Ele tem feito para nos salvar. Nessa história da vida de Noé, essa parte da vida dele, vemos algumas coisas que vamos ver hoje. Vamos ver sobre a degradação da criação, a distinção desse homem Noé, a descrição do julgamento por vir e o dom da salvação. Vamos ver essas coisas hoje. Primeiramente, vemos a degradação da criação. Vemos aqui, nessa passagem, a realidade, a eventualidade do pecado neste mundo. Há pessoas que não querem admitir a condição do ser humano ou a condição do nosso mundo. Há pessoas que pensam que o mundo está melhorando ou estamos avançando, estamos evoluindo e eventualmente não há nada que será impossível para nós. Mas em questão da condição do coração do ser humano, a Bíblia está repleta de exemplos da realidade que o pecado sempre corrompe a vida. O pecado sempre piora a qualidade da vida, da cultura, da sociedade do ser humano. O pecado traz vergonha, traz violência, traz doença, traz corrupção, traz injustiça, ou todas aquelas coisas não gostosas, não favoráveis na vida humana são consequências, são frutos do pecado. E quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou neste mundo, assim, junto com o pecado, a morte entrou, Deus condenou o mundo, até a criação que ele fez, por causa do pecado de Adão, Deus já tinha que castigar o planeta inteiro. E vemos, desde Adão, o mundo foi piorando, até chegamos aos dias de Noé. E a Bíblia diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era soma continuamente. Imagine, e na verdade, meu amigo, nós estamos vivendo num mundo hoje que é tão perverso, tão abominável, que não faltamos muito para chegar a viver nas mesmas condições, que parece que todas as invenções novas é só maldade, é só para ajudar o corrupto, é só para agradar mais os desejos perversos e contaminados do ser humano. O pecado sempre corrompe a vida. O pecado sempre corrompe o ser humano e o pecado consome todo e destrói todo o que ele toca. Todo que o pecado toca. O pecado contamina aquela pessoa ou aquela coisa. Corrompe aquela coisa ou pessoa. E depois devora, consome, destrói. E a vida fica arruinada por causa do pecado. E vemos na história de Noé a degradação da criação, que é uma eventualidade inevitável se o pecado continua, sem intervenção de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E o pecado tem gerado morte na vida de todo ser humano que vivia. Romanos 5,12. Porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A degradação da criação foi por causa do pecado. Mas depois vemos a distinção de um homem. A distinção de Noé. Esse homem, voltando a Gênesis 6, versículo 9, a Bíblia diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Agora, essa palavra perfeita não é o que nós pensamos sem erro. Está falando perfeito como reto, conforme
o jeito certo, seguindo o caminho correto. A Bíblia fala que a imaginação de todos os pensamentos do homem era só mal, mas este homem buscava a Deus. Ele era justo, ele era perfeito, reto para com Deus, buscando a Deus. E disse ali, Noé andava com Deus. Um só homem ficou notório. A Bíblia diz, todo mundo estava bom, mas esse aqui. Este homem aqui é diferente. E Noé, vivendo num mundo horrível, vivendo num mundo corrupto, andando entre um povo perverso, ele buscava a Deus e andava com Deus. Ele não andava com Deus porque era fácil. Ele não buscava a justiça, ele não amava a justiça, ele não amava a verdade, porque todo mundo ao redor estava fazendo a mesma coisa. Ele não buscava a Deus porque era popular, estava popular. Ele não buscava a justiça de Deus e ele não apreciava, valorizava a verdade de Deus. Ele não procurava tempo com Deus e comunhão com Deus porque ele tinha uma grande igreja ali na esquina que os exortava a fazer isso. Na verdade, Noé era o único. O resto do mundo estava correndo atrás da perversidade. E Noé disse, não, aquele não é o caminho. Aquele caminho leva até a morte. Aquele caminho leva à destruição. Eu não quero isso. Eu quero conhecer o meu Criador. E isso foi o desejo do coração de Noé. É interessante ler o que Deus achava sobre esse homem. A opinião de Deus sobre o ser humano em geral era versículo 5. Perverso, só má os pensamentos deles, continuamente. Mas a opinião de Deus sobre Noé, em versículo 9. Uau! Que diferente. E esse foi um homem não perfeito, tipo, sem pecado. Noé era pecador. Até depois do dilúvio, aprendemos sobre uma grande falha e vergonha dele. Noé não era homem perfeito, sem pecado. Ele não era sem imundícia, sem erro como Deus. Mas ele amava Deus e buscava a Deus. E versículo 8 é importante. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa é porque Noé era diferente. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que significa graça? O que significa essa palavra que muitos usam? A graça de Deus. O que significa isso? A definição da palavra graça significa favor não merecido. Significa que a pessoa recebe um benefício, um galardão, um presente que eles não merecem e que eles não trabalharam para receber ou ganhar. É de graça, é grátis. E Noé achou graça, não porque ele era sem pecado, sem erro, sem falha, sem fraqueza. É porque Deus é um Deus de graça. Graça não pode ser merecido, porque se é merecido, não é graça. É recompensa. É salário. É isso importante lembrar. Quando estamos falando da graça de Deus, não é uma coisa que eu vou fazer para merecer ou ganhar. Assim não é graça. O Novo Testamento, Paulo falou isso. Romanos 11, versículo 6. Ele disse, se a salvação, se a nossa justiça é pela graça, então não é pela obra, porque pela obra, então não é pela graça. E se a nossa salvação, a nossa justificação é pela obra, então não é de graça. Porque já tendo a graça, para de ser obra. O que ele está falando? Os dois não se misturam. Não pode combinar a obra para ser justificada e a graça de Deus para ser justificada. E Noé foi
Ele achou graça aos olhos do Senhor. Ele foi salvo. Deus guardou ele. Deus revelou o que ia acontecer. E Deus abriu para ele uma porta, uma saída, uma porta para a salvação. Por quê? Porque Noé merecia, ele trabalhava, ele era religioso? Não, porque ele achou graça, a Bíblia diz. E a salvação de hoje, até hoje é a mesma coisa. Quem será salvo será somente 100% pela graça de Deus. O homem religioso não ganha a sua salvação. Você não vai lutar para a salvação. Eu converso com muitas pessoas sobre o Evangelho. E quando eu pergunto se eles têm certeza da salvação, se têm certeza que todos os pecados são perdoados e que eles vão para o céu, muitos dizem, pastor, estou lutando. Então você não tem a salvação. Porque quem está lutando não recebe pela graça. E a salvação bíblica, sempre, desde o primeiro livro da Bíblia, desde as primeiras histórias na Bíblia, desde os primeiros encontros pessoais com Deus do passado, vemos a verdade sempre repetido. Salvação vem só por Deus e só pela graça. Vemos, em terceiro lugar, a descrição do julgamento por vir. Deus revelou a Noé o que ele ia fazer. Gênesis 6:13, Deus falou: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofre. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Noé, eu estou te avisando o que vai acontecer. Eu, sendo um Deus justo, eu vou castigar. Eu vou julgar o pecado e a imundície do homem. É necessário Deus cobrar a nossa injustiça. Ele avisou a Noé, que também era homem pecador. Mas avisou a Noé dizendo, Noé, o julgamento está chegando. Faça isso então. Prepare-se. Uma arca de madeira de gofre. E você fará compartimentos. Você vai betumará ela por dentro, por fora. Noé, estou te avisando o que vai acontecer. E assim é o caminho para escapar o julgamento. Na vida de Noé, era a arca. Mas então o pastor viu, ele tinha que fazer. Foi um vislumbre da salvação perfeita. Noé obedeceu a Deus. Deus trouxe os animais. Deus deu o padrão a Noé. E no dia que Noé entrou na arca, a Bíblia fala que Deus fechou a porta. E Deus segurou a eles. E Deus os preservou acima das águas, ali dentro da arca. E Deus salvou Noé e a sua família. Deus mostrou, olha, Noé, essa é a consequência do pecado. E se você quer evitar as consequências, aqui é o caminho. Deus faz a mesma coisa para você hoje. Se você quer evitar a destruição, se você quer evitar castigo eterno sobre os teus pecados, Deus disse, aqui é a realidade, Deus é justo. Deus, sendo justo e todo santo, Ele tem que julgar os desobedientes. Ele tem que julgar o pecado. Ele vai condenar pela eternidade todos os inimigos dele. Mas ele não nos deixa sem escape, sem saída. Existe uma forma de escapar o julgamento por vir, mesmo para nós hoje. A Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João Batista pregou isso. A Bíblia fala em João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus Cristo falou a Nicodemos, tem que nascer de novo. Ele falou em João 3,18, quem crê não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Os que querem evitar a consequência final do pecado, a Bíblia já mostra o caminho de salvação, o caminho para evitar o castigo. O caminho é Jesus Cristo, a graça de Deus, a salvação que Ele oferece gratuitamente. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O padrão está ali. O aviso está ali. O caminho está claramente posto na frente do ser humano, quem quiser. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. No encontro pessoal com Deus, de Noé, vemos a mensagem da salvação seguindo o mesmo padrão que sempre. O ser humano é pecador e merece condenação, mas Deus não quer o pecador ficar condenado sem escolha. Deus quer salvar. Ezequiel 18, Ezequiel capítulo 18, versículo 25, se me lembro bem, fala que Deus não se deleita, Ele não gosta de ver a destruição do ímpio. Ele quer que ele se arrepende. Deus não quer destruir os pecadores, Ele quer salvar os pecadores. Mas o caminho é um só. Deus falou a Noé, o julgamento está chegando. Se você quer se salvar, aqui é o caminho. E Noé tinha duas opções. Crer e obedecer, ou ignorar, rejeitar, deixar para depois, adiar. Noé poderia crer e aceitar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Assim é o caminho para a salvação. E essa ordem é importante. Crer e depois obedecer as instruções. E depois, a outra opção foi, ele poderia ter falado, bom, no dia que eu vejo que já chegou, daí eu vou dar atenção a isso. Mas hoje não. Ou ele poderia... Que é isso? Nem entendo. Não, eu não compreendo isso. Eu não sou uma dessas pessoas fanáticas. Ele poderia dar as costas ao aviso. À advertência. Ou ele poderia adiar e dizer, talvez depois. Mas que bom. Ele criou e obedeceu. E seguiu o caminho para se salvar. E a última coisa. O dom da salvação. Em Gênesis 7, versículo 10 a 16, a Bíblia diz, e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. O dom da salvação. Quando Noé seguiu, quando ele criou e obedeceu as instruções, vemos isso. Ele criou, ele obedeceu e Deus fez conforme a promessa dele. E Noé ficou salvo. Foi salvo da destruição por crer e seguir. Por crer na palavra de Deus e fazer o que Deus o pediu. Agora, hoje em dia, qual é necessário para ser salvo? Em Atos 16, o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo?
E Paulo respondeu a ele. E temos o registro na palavra eterna de Deus. A resposta bíblica não foi construir uma arca de madeira, não foi oferecer muitos holocaustos, não foi ser batizado, não foi se juntar com uma igreja ou ser membro de uma igreja, não foi ajudar os pobres e fazer as coisas boas, não foi observar aquele ritual religioso. A resposta bíblica, a resposta eterna que Paulo compartilhou com aquele carcereiro foi isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem crê não é condenado. Crer no Senhor é colocar a nossa fé, é aceitar por meio da fé. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 2:16 diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos que crer na receita bíblica se queremos evitar a destruição. E vemos isso na conta de Noé. Vemos o homem que achou graça nos olhos de Deus. E quando ele ouviu sobre o julgamento, e Deus mostrou a ele, não é necessário você ser destruído por conta do seu pecado. Você pode escapar. Eu vou providenciar um caminho para vocês evitar a condenação e ser vivos. Ser salvos. E Noé escolheu, eu vou seguir, eu quero a salvação, não quero continuar no meu erro, eu não vou viver como os demais, eu quero aproveitar da oferta da graça de Deus. É interessante, a Bíblia conta em outro lugar, desde que Deus avisou Noé sobre o dilúvio, até o dia que ele entrou no arca, passou 120 anos. Os outros seres humanos tinham 120 anos para ouvir a pregação, para receber o convite de Noé, para ouvir o que estava vindo, o que ia acontecer e como obter salvação, como evitar a destruição. E ninguém aproveitou daquela oferta. Meu amigo, a palavra de Deus soa ainda hoje, avisando, alertando todos os homens sobre a face da terra que um Deus todo santo e todo justo, ele vai julgar o pecado eternamente porque ele é santo e ele não quer destruir os pecadores, ele quer salvar os pecadores. Mas é necessário crer na verdade e responder à verdade da forma bíblica. Não fique como os vizinhos de Noé. Atende, por favor, a essa mensagem da graça e salvação. Aprende-se por esse encontro pessoal entre Noé e Deus. Deus te abençoe.